Eu sou Renato Lampião e está começando mais um Radical Galo. Cara, ele não é o Renato Lampião. Eu sou o Renato Lampião. Mas e aí, galerinha? Eu sou o Renato Lampião e está começando mais um Radical Gapa. E hoje um pouco diferente. O Radical Gapa dessa semana, eu perguntei para algumas pessoas qual que era o personagem da Bíblia que elas se identificavam ou gostavam, ou admiravam, e por que elas gostavam desse personagem. E o pessoal mandou aí alguns videozinhos, algumas pessoas mandaram. E vamos dar uma conferida aí. Você acreditou, né? Eu sou o Augusto e hoje eu vim falar sobre Davi. Davi que era um cara assim top, que eu gosto muito da história dele. Era um cara que era um simples pessoa de ovelha, era um nadinha pra família dele, era um cara magrelinho, ruivinho, cheio de bicho de pé e que um dia foi ungido como rei. E ele teve a coragem de enfrentar Golias, um gigante que estava enfrentando o povo de Israel, e o matou com uma pedrada. Eu gosto muito dessa história porque fala da simplicidade de Davi. Davi era um cara simples que se tornou rei. Um rei segundo o coração de Deus e um dos maiores reis da época. Alô? Então, galera, eu escolhi falar de Jó. O pouco que eu conheço, eu acho que o Jó é um cara que jamais vai existir outro igual. Que independente do que acontecesse na sua vida, ele jamais desistia de acreditar em Deus. Ele sabia que de alguma forma ele ia ser retribuído um dia. Então, independente do que ele tinha ou do que ele perdia, ele deixava de acreditar em Deus. Eu acho que o Jó é um exemplo a ser seguido, porque Deus não desiste de ninguém. Valeu? Olá, Olá, tudo bem? o meu personagem predileto da Bíblia, entre vários, é Salomão. Porque Salomão foi um jovem assim que deu um grande exemplo. Ele decidiu sacrificar o seu melhor para Deus. Eu acho que isso a gente deve seguir, independente da minha idade, da sua idade. Nós temos que dar sempre o melhor para Deus, porque Ele deu o seu melhor por mim e por você. Então fica aí, Salomão é o meu predileto hoje. E aí, galera do Gapa! Vou falar do Moisés. Por que eu vou falar do Moisés? Que ele é o meu favorito. Porque a juventude de hoje, a rapaziada de hoje tinha que ser igual Moisés. Porque quando Deus falou com Moisés pela primeira vez, Moisés literalmente fingiu de bobo. Falou que não era com ele, que ele não conseguia. Mas Deus deu uma puxada de orelha nele. E Moisés obedeceu, fez uma aliança com Deus, e obedeceu todos os ensinamentos dele, e até hoje Moisés é reconhecido, e eu adoro Moisés. Já falei, quando eu for pro céu, depois de Deus, eu vou ver Moisés. E quem achou que eu não ia fazer, eu tatuei Moisés no meu braço. E eu amo os 10 mandamentos. O meu personagem favorito é o grande peixe, a baleia, o grande peixe, sei lá. Mas por quê? Porque foi usado para levar Jonas para cumprir o chamado de Deus. Deus tinha chamado Jonas para cumprir ali, para salvar aquela cidade de Nínive, e eles estavam fugindo desse propósito. Então eu quero ser usado assim como o peixe foi, para poder levar essas pessoas a cumprir o que Deus tem chamado. Muitas vezes a gente foge, a gente tenta enganar a nós mesmos, mas aí Deus me usando assim como usou esse peixe, eu vou poder direcionar essas pessoas à vontade dele. É isso. Fala, galerinha, tô aqui para falar uma história muito legal sobre Paulo. Paulo, antes mesmo de se tornar Paulo, Saulo perseguia a igreja. Saulo não gostava dos cristãos. Ele perseguia aqueles que acreditavam em Jesus. Mas teve um momento na vida dele que realmente ele reconheceu quem era Jesus. Jesus resolveu aparecer para a vida dele e mudar tudo aquilo. É igual como nós cristãos, quando depois que entramos na igreja, a gente realmente descobre quem é Jesus e mudamos para ele. É assim que a gente deve ser. É nóis. Então, galera, nós vimos aqui alguns personagens tops da Bíblia. E se você for olhar mais a fundo, você vai ver que tem vários e vários personagens ali. E, galera, eu vou falar um pouquinho também do cara que eu admiro bastante, que é Josué. Josué, que era molecão novo ali, mas Josué ele tinha
uma coisa muito top, que é a obediência, que falta muito em nós hoje. Pois Josué, além dele obedecer a Deus, ele obedecia um servo de Deus que era Moisés. Ali quando aquele povo de Israel estava todo contra Moisés, Josué era um dos poucos que estava ali, sempre lado a lado com Moisés, sempre obedecendo o que Moisés passava para o povo. E eu acho isso muito top de Josué, porque nós devemos ser igual a ele. Nós devemos obedecer, sim, primeiro as coisas de Deus, e devemos obedecer, sim, aqueles líderes que Deus levanta para nós, aquelas pessoas que estão um patamar ali à nossa frente. Então aquelas pessoas são autoridades colocadas por Deus, aonde a gente tem que obedecer aquelas pessoas. E é isso aí. Espero que você possa folhear a sua Bíblia ali. Se você não tiver uma Bíblia, você vai lá na Play Store e baixa lá e procura conhecer a história de cada personagem desse que a galera falou. Já é. E eu queria agradecer a galerinha que mandou os vídeos aí. Ficou bacana pra caramba. Daqui a pouco estamos mais juntos, né? Não? E é isso aí, valeu. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe essa ideia. E tudo de bom.